compartilhar aqui agora. Bom dia, bom dia. Mais um dia comigo aqui, né? Mais um dia em troca de conhecimento, mais um dia buscando nos conhecer, né? Entender um pouco da Bíblia, entender um pouco da vida, entender um pouco dos acontecimentos que acontecem em nossa vida. E a gente vai falar um pouco do por que as coisas precisam ser tão difíceis para a gente mudar, né? Por que existe uma dificuldade para que haja uma mudança? Às vezes, por a gente não ter discernimento bíblico, por a gente não ter um conhecimento do que a gente realmente quer, Deus acaba dificultando a sua vida para que você mude a direção dela. E aí muita gente vai dizer assim, não concordo. Eu não acho que Deus dificulta a vida da gente, não. Bom, já que você acha que Deus não dificulta a vida, vamos relembrar um pouco a história das pessoas no passado, né? Vamos lembrar um pouco a história de José do Egito, né? Quem foi José do Egito? José do Egito foi um menino amado, né? Mimado pelo pai. E o pai o amava muito. E José teve uma vida boa até certo ponto. Até certo ponto a vida de José foi boazinha. Mas chegou um momento, começou a chegar as dificuldades. Chegando às dificuldades, o que foi que aconteceu? Começou a mudar a rota da vida de José. A vida de José começou a mudar quando começou a dificultar a vida dele. Entenda, a vida da gente nunca vai ser como a gente quer. Nunca vai ser como a gente quer. Deixa eu procurar aqui Gênesis, que é o livro de Gênesis que tá. Gênesis 37, 30. O sonho de José. Então, a vida da gente nunca vai ser como a gente quer. Se você for analisar a vida de José, ele já sonhava desde pequeno, desde cedo. O sonho dele ele era um menino sonhador. Eu não vou dizer que o sonho dele já era ser governador, porque ele não pensava em ser governador. Mas ele era um menino feliz e sonhador. Ele era um menino mimado pelo pai. O pai ensinou ele a ler. O pai deu manta. O pai tinha um carinho maior por José. E quando eu falo que Deus dificulta a vida das pessoas para mudar o destino dela, para mudar a vida dela,
é justamente sobre isso. A sua vida não vai mudar enquanto você não passar pelo deserto, enquanto você não passar pela dificuldade. Deus podia muito bem abençoar José e deixar ele já, colocar ele numa situação mais fácil sem que ele passasse por uma dificuldade. Mas não é assim. Infelizmente, as pessoas reclamam muito da vida porque acham que a vida é difícil. Ai, tudo é difícil, nada dá certo para mim. Porque às vezes a gente não tem discernimento de procurar entender como Deus trabalha. Deus trabalha de uma forma que vai colocar você no deserto primeiro. Você primeiro tem que passar pelo deserto. Exemplos. O próprio Filho de Deus, antes de começar a caminhada dele, foi para o deserto. Ele foi para o deserto ser tentado por Satanás, para depois começar a sua jornada de peregrinação, de começar a falar sobre o reino. Então, se José, Abraão, todo esse povo da Bíblia, todo povo que se tornou heróis da época, no caso seja heróis da fé, né? O pessoal fala heróis da fé. Passou por essa fase, pelo deserto, pela dificuldade. Porque a gente ser humano que quer uma vitória no final, que quer uma bênção no final, não quer passar pelo deserto, não quer passar por um sofrimento, não quer passar por uma solidão. Ah, mas eu sou obrigado a passar. Você não é obrigado. Deus vai colocar você em uma situação que você vai ter que passar para você aprender com aquela situação. Agora, se você for uma pessoa que tenha discernimento, que seja honrada, que já segue o caminho, que já procura fazer tudo certo, que tem princípios, até eu acredito que você não vai passar pelo deserto, porque você não precisou passar pelo deserto. Não precisou passar pelo deserto. Deus não precisou colocar uma prova, ou seja, uma dificuldade na sua vida para que você passasse pelo deserto. A gente passa pelos desertos. E quais são os desertos da nossa vida? É um relacionamento que não deu certo, é um rancor, é uma frustração, é uma decepção enorme, é uma perda de um filho, é a perda de um marido, é a perda de uma mulher, é a perda de um bem querido, de uma pessoa que acabava sustentando a casa e agora você tem que se virar para sustentar a sua casa. Então esse é o deserto que a gente vai passar, que são situações que vai mudar a nossa rota. Como é que eu vou mudar a minha rota? Se eu não tenho maturidade ainda para assumir essa responsabilidade. Entenda que José, quando ele começou a passar pelo que passou, ele não tinha sabedoria, ele não tinha maturidade para isso. Ele era um adolescente, foi vendido pelos irmãos e se tornou escravo já de adolescente. Então ele não tinha maturidade para saber o que estava acontecendo, mas Deus já colocou ele no deserto. Mesma coisa é a vida da gente. Você vai ser colocada no deserto, você vai ser colocado no deserto. O que é o deserto? Você vai passar por situações difíceis para ter um amadurecimento mental, para amadurecer sua mente, para saber que é você em primeiro lugar, que você tem que se apegar e você tem que ter um relacionamento com Deus, independente da sua vida lá fora, independente da vida de curtição, independente das festas que você frequenta, independente disso. Desde o início dos tempos, desde o início da Bíblia, que Deus criou o ser humano para ter um relacionamento com Ele, para se relacionar, para ter uma conversa, para ter uma intimidade com Deus. Só que a luta de Deus com os seres humanos é essa. Deus quer um relacionamento com eles, com nós, e a gente quer um relacionamento com o mundo. Por quê? Porque o mundo encanta mais do que as coisas de Deus. Quando a gente fala de Deus aqui, as pessoas correm. Quando você começa a falar de Deus, as pessoas correm. Por quê? Porque o relacionamento com o mundo é mais agradável do que uma palavra. Quando você vai falar de Deus, as pessoas correm. Ah, mas tu não é crente. Não, eu não sou crente, nem frequento a igreja, nem pretendo frequentar a igreja. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a entender sobre os princípios bíblicos, quando eu comecei a entender sobre a caminhada da vida, eu entendi
que a vida não é estar dentro de um templo. Estar dentro de um templo é opcional. Estar dentro de uma igreja é opcional. Fortalecer em Cristo é você e Cristo. Ah, mas a igreja, o que é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é você. Você é que é a igreja de Cristo. Você é que carrega a mensagem. Deu para entender? Você carrega a mensagem. Ah, mas a igreja não é bom? É. Quem não tem discernimento bíblico, quem está buscando a palavra, quem está passando por uma depressão, quem está se sentindo não amado, não tem lugar melhor do que uma igreja. Não tem lugar melhor do que você procurar um templo e se familiarizar com aquele povo. É um povo que é acolhedor, é um povo que vai lhe confortar, né? Eu não tenho necessidade disso, que eu já passei 17 anos dentro de igreja. Eu tenho meus pontos de vistas e tenho meu ponto de analisar as coisas. Não sou mais crítico nem julgador. Não estou julgando nem critico nada. Eu acho que a opção de ir para uma igreja é de qualquer um. A pessoa tem a opção de ir para uma igreja e não tem a opção de não ir. Eu prefiro fazer meus estudos bíblicos em casa. Hoje em dia, o mundo está cheio de informação. A gente só precisa analisar qual é a informação certa e qual é a errada. Agora, a única palavra que não muda é essa aqui. Essa palavra não vai mudar. Quem vai mudar é você. Você vai mudar. Mas a palavra não muda. Você muda o entendimento. Você vai passar a entender cada vez mais. Então, assim, voltando ao assunto de que Deus coloca você numa dificuldade para você mudar, você tem que entender e começar a entender que aquela dificuldade foi para sua mudança. Enquanto você não entender, você vai levar essa vida medíocre, esse pensamento medíocre de que o mundo não presta, as coisas são ruins, nada é bom para mim. Por quê? Porque você vai estar sempre sofrendo, sempre quebrando a cara. Por quê? Vai estar plantando as coisas erradas e colhendo coisas erradas. Vai estar plantando o que não presta e colhendo o que não presta. Por quê? Porque você nunca vai fazer nada certo enquanto você não tiver o discernimento de que aquele foi o seu deserto. Você passou por uma dificuldade para não errar de novo. E o que acontece? Volta a cometer os mesmos erros. Eu tenho amigos que estavam nas drogas, se viciou nas drogas, aconteceu muita coisa errada na vida dele por causa das drogas. O cara passou pelo deserto, passou pela dificuldade. De vez de sair e procurar conhecimento bíblico, procurar ter uma intimidade com Deus, continuou na mesma vida. Continuou na mesma bagaceira. Continuou com mesmas amizades. Continuou com o mesmo relacionamento. O que acontece? Vai passar pelo deserto de novo. Vai passar pela dificuldade de novo. Por quê? Porque não aprendeu. Por que a gente às vezes só amadurece depois dos 40, dos 43, dos 45, dos 50 anos? Porque a gente não procura entender as fases da nossa vida. A gente não procura ter o discernimento de saber o porquê que eu estou passando por isso e para que isso aconteceu. Qual é a intenção desse acontecimento? A gente não procura fazer e nem tampouco tentar se relacionar com o momento. E nem tampouco é grato pelo que aconteceu. A gente guarda rancor. A gente guarda, como é que eu posso dizer? Raiva. A gente tem raiva do que aconteceu. A gente guarda rancor. A gente não quer saber da pessoa. A gente entenda que tudo que aconteceu é para aprender. Tudo que está passando é para mudança. José era um adolescente. Foi vendido pelos irmãos. Imagina só, você ter 10 irmãos e ser vendido pelos irmãos. Existe isso. Os teus irmãos, irmão que tu ama de coração, te vender. Porque iam te matar. Não matou porque um dos irmãos disse, não vamos matar ele não. Vamos vendê-lo. E o irmão te vender. Ou seja, já é um desgosto total já desde a adolescência. E José poderia ter guardado essa mágoa. E guardou, vamos dizer que ele não guardou, ele guardou até a sua maturidade. Então Deus não fez ele governador à toa e nem tampouco fez ele governador na adolescência. Ele foi passando pelos processos, passou pela tentação, passou pela dificuldade, passou pela prisão. Mas Deus nunca o abandonou.
E o que acontece? A gente passa por uma dificuldade, por uma besteira, por uma coisa pouca, e diz, Deus não está comigo, Deus não me ama. Deus Deus não existe. Deus não existe porque Deus levou meu filho. Deus não existe porque Deus levou meu marido. Deus não existe porque Deus levou isso e isso de mim. Deus existe porque Ele levou. Deus existe porque Ele quer mudar você. Deus existe porque Ele viu que você estava perdido, estava perdida no mundo. Deus levou porque Deus é Deus. Deus põe, Deus tira. Deus coloca e Deus tira. O problema é que você não é grato pelas coisas que acontecem. Ah, eu vou ser grato por uma coisa ruim que aconteceu? Aí é que está o segredo. Quando se é grato pelo que se acontece, Deus manda em dobro. Foi o que aconteceu com o Jó. Jó perdeu tudo. Jó era um cara milionário, perdeu tudo. Tudo. Se você imaginar um cara milionário na época aqui, era Jó na época de antigamente. Se tem um cara que era dono de frota de ônibus aqui no mundo, era Jó. Jó era dono de frota de carroças, de coisas para poder carregar. Era Jó. Jó era milionário na época da Bíblia. E perdeu tudo. E não perdeu só uma fazenda, não perdeu só um gado, não perdeu só uma ovelha. Deus levou todos os filhos de Jó. Todos os filhos de Jó Deus perdeu. Deus levou. Entendeu? Vou estudar porque foi que ele deixou a mulher dele, que eu não sei. Mas deixou a mulher. Então, temos que entender que tudo é fase, irmão. Tudo é fase. Tudo é um processo. A vida da gente é um processo de mudanças, de mudanças. O que a gente tem que entender? O que eu posso fazer com isso? Eu não sei se é o Joninho que está aqui comigo, mas eu vou falar diretamente para o Joninho. É ele mesmo. O que a gente pode fazer com os acontecimentos da nossa vida? Vou lhe dar um exemplo. Às vezes Deus faz que as coisas aconteçam na nossa vida para dar um futuro diferenciado para a gente. Você tem que entender o seguinte. Isso é para você. Hoje em dia Deus levou sua mãe, Deus levou seu pai, e hoje em dia você se vê como uma pessoa só e carente. Entenda, Deus está lhe dando a oportunidade e está tentando mostrar para você que você não tem prisões. Você é um menino livre. Você, para ganhar o mundo, precisa só adquirir conhecimento. Entenda uma coisa, você pode ser um cara diferenciado entre seus primos e entre seus irmãos. Por quê? Porque você tem que adotar Deus como seu pai e Deus como sua mãe. Não tem coisa melhor do que adotar Deus como seu pai. Adote Deus como seu pai e entenda que o mundo é seu. Aprenda línguas, aprenda inglês, aprenda francês, aprenda espanhol. Você pode trabalhar aonde você quiser e você não vai ter aquele vínculo que vai prender você. Você não tem um vínculo que prende você em lugar nenhum. Então, quando Deus faz as coisas, é porque Ele tem um mistério ou Ele tem um comprometimento na sua vida. Ele tem algo para você. Por quê? Quando não serve mais para Ele, Ele tira. A missão da sua mãe já foi cumprida aqui e Deus levou. A missão do seu pai já foi cumprida aqui e Ele levou. Se ele fez o bem ou se ele fez o mal, ele vai responder a Deus e não a você. A gente não tem guarda-mágoa do que o pai da gente não fez. Meu pai não fez nada por mim praticamente. A única coisa que meu pai fez por mim, que eu me lembro hoje, foi foi pagar minha habilitação, porque minha mãe pediu que ele pagasse. Deu para entender? Minha mãe teve que pedir para ele pagar minha habilitação. E meu pai ficou até os 60 e poucos anos. E tu acha que eu guardo mágoa do meu pai? Eu não guardo mágoa nenhuma do meu pai. Então você tem que entender o seguinte, os pais da gente fizeram o que puderam fazer. Quando os pais da gente se vai, a gente tem que adotar Deus como nosso pai e entender que a gente não tem limite. A gente precisa ter sabedoria e conhecimento para não fazer merda na vida.
Então entenda, aprenda. Você é um menino jovem, aprenda o máximo que você puder. Aprenda de tudo, de tudo. Não se limite a aprender. Não se limite a aprender. Principalmente línguas. Aprenda inglês, aprenda francês, aprenda espanhol. Aprenda, aprenda e aprenda. Aprenda sobre Bíblia, aprenda sobre princípios. Ande debaixo dos princípios e a sua vida vai mudar. A vida da gente muda quando a gente começa a andar debaixo de princípios. Ah, mas, cara, passado é passado. Passado já passou. A turma vai falar do seu passado, vai dizer, ah, esse cara era isso, era aquilo. Cara, você só fala quando o seu passado se faz presente. Eu não permito que meu passado se faça presente. O que é fazer para deixar o passado se fazer presente? É estar voltando, é estar naquele ciclo. Fica bom, volta, fica ruim. Fica bom, volta, fica ruim. Não deixe o passado se fazer presente. Segue uma linha e acabou-se. Toque em frente. Toque em frente e a vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Você é um menino novo. É só focar. É só mudar. É só entender que quanto mais você aprender, mais oportunidade de ganhar o mundo você vai ter. A gente estava até falando sobre a profissão de bartender e tal, essas coisas. E eu disse, se Joninho aprender, no mínimo, um inglês e um espanhol, ele pode trabalhar em um cruzeiro, ele pode trabalhar em um navio, ele pode trabalhar em qualquer lugar que não tenha aquela dependência emocional de ter deixado pai ou mãe em terra firme. Entendeu? Às vezes Deus tira as coisas da gente, mas é para mudar a nossa mentalidade e dar uma oportunidade de vida pra gente. É para entender que você é diferenciado, o seu pai sou eu. Eu tô com você. Seus pais já se foram, mas eu tô com você. Então, se você não se colocar como filho amado dessa forma, não se colocar na posição de filho amado, fica difícil pra gente levar a vida. Fica difícil pra gente enfrentar as dificuldades da vida. Então, não fique carente. Não seja um cara carente. Seja um cara determinado. Aprenda e foque no que você está aprendendo. E você não vai depender de carência nenhuma. Mulher, amigos, isso Deus vai colocar na sua vida. Mas quando você começar a ter uma identidade, ah, por que eu não conheço fulano? Porque quando você começar a ter identidade, começar a se expressar da forma correta, as pessoas certas vão vir para sua vida. Mas ficar calado, ficar quietinho, ficar no oculto, não vem ninguém. Ninguém vai para a escuridão, as pessoas só vão para a luz. Entenda isso, ninguém vai para a escuridão, as pessoas só procuram a luz. E não tenha medo de ser luz. Ah, mas Muriçoca só procura a luz. Meu amigo, é luz. Entenda que você é luz. Não tem ninguém maior do que você. Deu para entender a lógica? Seja a luz, independente de quem vai se aproximar de você. Agora, quem vai permitir andar ao seu lado, aí é na hora que você vai começar a usar não é nem resiliência. Você vai começar... Eu esqueci do nome aqui. Você vai começar a usar... Selecionar. Você vai começar a selecionar as pessoas que vão andar ao seu lado. Mas não deixe de ser luz por causa disso. Não deixe de clarear as vidas dos outros por causa disso. Não deixe de ser luz para você mesmo. Entendeu? Comece a assumir uma identidade quanto mais cedo possível. Quanto mais rápido e mais cedo você assumir uma identidade, melhor. Saia do oculto, saia da escuridão. Deixe de timidez, comece a praticar isso. Eu já fui um menino igual você. Eu era tímido, eu não sabia falar, eu tinha vergonha. Então o que acontece? Eu comecei a estudar. Comecei a estudar oratória. Comecei a praticar minha dicção. Comecei a falar mais. Comecei a conversar mais. Então vocês têm mente fresca, vocês têm cabeça fresca. Comece a praticar um inglês. Comece a praticar um espanhol.
Brincando. É falando e brincando. É na tiração de onda. Porque a turma diz, pô, Ismael é assim, sabe? Mas porque eu tiro onda, irmão. Eu sou um cara que eu tiro onda. Eu começo a brincar tirando onda. Se eu tô errando, se eu tô acertando, eu tô cagando pra quem tá achando bom ou tá achando ruim. Se eu tô fazendo a live, eu tô dizendo, que cara ridículo. Meu amigo, o nome de ridículo eu levei minha vida toda. Imbecil minha vida toda. Burro minha vida toda. Se eu fosse dar ouvido a quem me xinga, eu não tava nessa caminhada. Eu não tava nessa pegada, não, irmão. Eu não tava lutando, nem conseguindo onde eu tô querendo conseguir, não. Entenda uma coisa, criticar, todo mundo vai criticar. Agora, fazer o que você faz, ninguém vai fazer. Ninguém tem coragem de fazer, ninguém bota a cara, ninguém bota o peito para fazer. Mas criticar, todo mundo vai criticar. As pessoas vão apontar o dedo, as pessoas vão falar mal. Aí vai dizer, acho que quem é esse menino? Entenda uma coisa, Jesus, na caminhada dele, quando ele começou a pregar, os próprios vizinhos dele, tá lá em Mateus, os vizinhos deles, começou a dizer, oxe, quem é esse? Isso é José, isso é Jesus, filho de José. Isso é um bosta, rapaz, manda tira esse cara daí, não sabe nem o que tá falando, isso é um doido. E foi desse jeito. Esse cara é doido, pega ele, vamos jogar ele do abismo. Queriam jogar Jesus do abismo, queriam matar Jesus. Por quê? Porque você não vai agradar quem está ao seu redor. Você não vai agradar quem está do seu lado. Você não vai agradar as pessoas que te cercam. Não vai, as pessoas vão duvidar de você. Porque as pessoas vão ver você como aquele carpinteirozinho. As pessoas vão ver como aquele cara caladinho, como aquele cara que não faz nada. As pessoas vão ver como você, como o seu passado. Você não vai enxergar o seu presente. As pessoas não enxergam o seu presente, as pessoas enxergam o seu passado. As pessoas só querem saber de quem você era e não de quem você está se tornando. As pessoas julgam e criticam porque têm medo de ver você crescer. Então aprenda isso. Ninguém quer ver ninguém melhor. Aprenda. Mas a minha tia, ela diz que me ama. Meu amigo, todo mundo ama todo mundo até ver o outro crescer. Quando começa a ver o outro crescer, começa a doer no peito. Por quê? Como é que esse cara que não estudou, como é que essa pessoa que mal terminou a faculdade, como é que esse bosta que nem fala direito tá ganhando mais do que eu, tá melhor do que eu? Como é que isso pode acontecer? Porque você tem a coragem de fazer o que eles não fazem. Você tem a audácia de fazer o que eles não querem fazer. Então, seus amigos de escola, seus coleguinhas, seus primos, seu irmão vão falar de você. Vão dizer que você é menor do que eles. Vai dizer que não é possível você chegar onde você está chegando. Por quê? Porque eles vão procurar o seu defeito do passado. Eles vão procurar defeito aonde eles enxergavam. Então, quando você coloca Deus no seu caminho, tudo muda. Tudo vai mudar. Eu até me emociono com isso, mas eu tenho que mudar esse assunto. Mas é desse jeito. Ninguém vai acreditar na sua jornada. Até que você comece a ter sucesso. As pessoas vão sempre duvidar. Vai sempre dizer, quem? Esse aí não era assim, esse era assim, sabe? Porque as pessoas se apegam ao passado. Ninguém olha ao presente. Você acha que Deus afastou José dos irmãos? Por quê? José passou pela dificuldade que passou, longe da visão dos irmãos. José passou por momentos difíceis, longe do pai, da mãe, dos irmãos. Ninguém viu o que José passou. Ninguém sabe o que José passou no seu relato bíblico. Mas na época, os irmãos nem sabiam o que ele passou. Por quê? Porque para os irmãos ele tinha vendido. Então, como é que você vende a pessoa para ser escravo e acha que ele não passou por dificuldade? Ele passou por dificuldade. E nem por causa disso ele guardou mágoa. Então, aprenda que tudo que você passou no passado não é para se guardar como mágoa. É para ser grato. Eu sou grato pelo que eu passei. E sou grato por tudo que essa vida me ensinou. Sou grato pelo que eu tenho e sou grato pelo que eu vou ter. A gratidão é um desbloqueio mental que faz você prosperar. Seja grato, deixa de ser rancoroso, deixa de guardar mágoa. Mas ela falou isso de mim, mas ele fez isso. Caga pra isso. Perdoa e segue em frente. Se não quer ter amizade, não puxa mais assunto e pronto, cada um segue o seu caminho. Prospera. Sabe qual é a melhor maneira de você deixar os outros para trás? Prospera. Prosperar é seguir em frente, prosperar é continuar. Prospera. Só prospera.
E não guarda mágoa de ninguém, não guarda rancor de ninguém. A vida é uma só, a vida é tão boa para se ter guardar rancor. A vida é tão maravilhosa para estar guardando mágoa, estar guardando mimimi de pessoas. Se você começar a observar a sua vida e ver o tanto de tempo que você perde, que você poderia estar fazendo algo próspero para você, algo que vai mudar a sua vida, você não perderia tempo. Quando você fosse abrir a boca para falar de alguém, você diz, epa, por que eu vou falar dessa pessoa? Aí fulano, tá bem, tá ótimo. Evita problema para sua vida. A gente só traz problema quando a gente fala demais. Então evitem problema para a vida de vocês. A vida é uma só. Como eu botei aí no tema da live, Deus coloca a gente em dificuldade para mudar a nossa vida. Então seja grato pela dificuldade que você está passando. Seja grato. Onde eu fiz uma live que é falando justamente sobre isso. Seja grato pelo que você está vivendo e comece a escrever o que você vai viver. Escreva, decrete, deixe escrito. Eu sou feliz e grato por ser abundante. Eu sou feliz e grato por ser próspero. Eu sou feliz e grato por ter diversas fontes de rendas caindo em minha conta. Eu sou feliz e grato por ter uma família feliz. Eu sou feliz e grato por ser amado pelos meus filhos. Seja feliz e grato pelo que você não tem ainda e se coloque na posição de ter, de ser. O nome de Deus, as pessoas não sabem nem qual é o nome de Deus. O nome de Deus na Bíblia significa eu sou. Quando Deus fala eu sou, Ele está ativando algo em você que diz assim, eu sou o que eu sou. Quando você começa a adquirir a gratidão, entender o que significa gratidão, você começa a ativar o eu sou dentro de você. Eu sou próspero, eu sou amado, eu sou filho amado, eu sou abundante, entendeu? Eu sou feliz, eu sou um imã para o dinheiro, eu sou um imã para a prosperidade. Então comece a ativar o eu sou dentro de você. E para de olhar para a vida do outro. A vida do outro é do outro. Os outros só são os outros. Você não está diminuindo as pessoas, nem tampouco sendo egoísta. Eu tenho um significado sobre ser egoísta. Entenda uma coisa, ser egoísta não é não é querer tudo para você. Ser egoísta é querer que as pessoas façam as coisas para você. Eu vou repetir de novo para você entender. Ser egoísta não é querer as coisas para você. Ser egoísta é querer que as pessoas façam as coisas para você. É você querer que a vida do outro seja para você. Que a vida do outro seja em sua função, seja ao seu redor. Isso é ser egoísta. Você está tirando o direito da pessoa prosperar para que você prospere. Por que que eu não ligo em estar na minha jornada só? Por que eu não me preocupo em estar na minha caminhada só? Porque a minha caminhada, velho, eu vou dizer uma coisa. Foi uma caminhada de decepções. Teve um momento feliz? Teve. Mas eu tive uma caminhada de decepções com o ser humano. E nem por causa disso eu odeio o ser humano. Toda vez que eu olho para uma pessoa que eu não me agrado da situação, da posição, do que ela fala, eu começo a me enxergar e começo a entender. Eu amo essa pessoa independente do que ela é e do que ela está falando. Mas eu tenho o direito ou a escolha de me relacionar com ela ou não. Mas eu não vou guardar mágoa e nem tampouco rancor disso. Então, quando a gente passa pelo deserto, que eu passei pelo deserto, e a minha vida começou a mudar da água para o vinho, e eu sei que as pessoas não vão acreditar, só quem realmente me conhece, eu comecei a entender que a jornada da minha vida é comigo mesmo. O defeito que eu vejo nas vidas não são nas pessoas, é na minha forma de ver as coisas. A pessoa não é nem mais feia, nem mais bonita, nem tem uma atitude certa ou errada, porque isso está tudo na minha visão, de como eu estou vendo ela. E não, no meu julgar, na minha forma crítica de ver. Então, quando a gente para de criticar e de julgar a vida do outro, a gente começa a se observar. A gente começa a olhar mais para dentro da gente. Então, voltando ao assunto de que as dificuldades da vida
é uma forma de mudar, a gente tem que entender que isso é verdade. Nada difícil que a gente passa não é para um resultado. Toda dificuldade é para um resultado. Toda dificuldade na vida é para um resultado. Ah, mas por que eu estou passando essa dificuldade financeira? Talvez a sua dificuldade financeira hoje foi por falta de conhecimento lá atrás. Ou por causa do seu ego. Por causa do seu orgulho. Porque comprou o que não precisava ou parcelou o que não devia. Então tudo é um controle. Tudo é um discernimento. Então, às vezes eu me perco na palavra porque eu não sou um cara de escrever nada. Eu não sou uma pessoa de estar escrevendo nada. Eu estou fazendo minhas lives e tentando trabalhar esse meu bloqueio de aceitação, esse bloqueio de conversação. Mas eu sei que o que eu estou conversando vai ajudar muita gente. Vai procurar desbloquear muita gente. E eu sei que você precisa disso, precisa desse desbloqueio. Precisa de ter uma liberdade mental e entender que quando a gente começa a enxergar mais para dentro, as coisas começam a acontecer. Deixa eu ver a hora aqui. Pessoal, 10h30. 10h30 aqui, 10h40 aqui, né? Aí no Brasil deve ser às 7h30, vocês devem estar se arrumando para trabalhar. Eu queria agradecer a vocês por estarem comigo aqui. Gratidão. Eu vou tentar fazer essas lives todo dia pelas manhãs. Eu acho que é 6h30 do Brasil, se eu não me engano, entre 6 horas e 6h30 do Brasil. Vou estar fazendo essas lives todo dia de manhã. Vou tentar trazer os temas para a gente poder conversar. O tema de amanhã vai ser sobre insatisfação, né? A diferença entre insatisfação e ingratidão, né? Nós já somos insatisfeitos desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo nós somos insatisfeitos. E eu vou explicar o porquê. Mas eu quero conversar isso amanhã melhor com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu desse a vocês agora uma ilha com cachoeiras, com rios, com frutas, com tudo, todos os alimentos que vocês precisassem, e colocasse você e seu marido lá, você queria mais alguma coisa da vida? Você vai dizer que não. Não quero. Para mim tá excelente. Eu não ia ter problema, eu não ia ter complicação nenhuma, ia ter uma ilha com toda a alimentação que eu precisasse e a pessoa amada do meu lado. Foi assim que Deus fez. Deus fez uma ilha, que seria o Éden, certo? Colocou Adão e Eva, colocou todo o fruto que precisasse, protegido dos animais ferozes, protegido das bestas férias, e nem por isso eles deixaram de fazer errado. Por quê? Porque a insatisfação já existe dentro de nós. E eles começaram a ficar insatisfeitos com o que tinha e foram comer o que não podia. Então a insatisfação já está dentro de nós. Entendeu? Poucos entenderão, mas é isso. Mas estar insatisfeito não é uma coisa ruim. Então amanhã a gente vai conversar sobre insatisfação. A insatisfação é uma coisa necessária. Necessária para a gente prosperar. Necessária para adquirir conhecimento. Eu acho que vocês já estão pegando a chave. Se você é insatisfeito, você muda. Se você não é insatisfeito, você fica onde você está. Então seja insatisfeito. Tá bom? Beijo, abraço, gratidão por terem me acompanhado. Estou feliz por estar tendo essa iniciativa de começar a fazer minhas lives. Vocês vão ter um pouco noção de como eu estou pensando, de como eu estou agindo, de como eu estou vivendo. Então, brigadão, que Deus abençoe a todos aí. Não estou aqui para fazer curso nem para vender nada. Todo o conteúdo é de graça para vocês. Vou começar a liberar meu livro de graça em e-book. Já estou também com a construção de mais 2 livros, que é a construção de hábitos saudáveis ou hábitos que mudam a nossa vida. E eu espero que vocês gostem e que Deus abençoe e prospere na vida de vocês. Que vocês prosperem na vida, mudando essa mentalidade, mudando o ponto de vista das coisas. Deus é bom, Deus é amor, Deus é paz, Deus é você. Entenda isso. Deus vive em você. Deus veio para que você tenha vida e vida com abundância. Então para de reclamar da vida e começa a ser grato no pouco, que é para viver com muito. Tá bom?
Tchau, beijo, abraço. Que Deus abençoe essa quinta-feira aí, maravilhosa.